Uma democracia, ela se faz com transparência nos atos da administração pública. Então nós temos no direito administrativo um tópico chamado controle da administração pública. O que é o controle da administração pública? A administração pública, com a questão do Estado democrático de direito, lá da teoria do Montesquieu, da separação de poderes, separação de funções, né, do século XVI, XVII, XVIII, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí, tá certo, um Estado sendo responsável pelos seus atos e também sendo controlado. Quem vai controlar o Estado são os próprios poderes, reciprocamente entre si, harmônicos, independentes entre si. Então, muito bem, o que o Legislativo faz? Ele fiscaliza o Poder Executivo. Tudo bem? O Legislativo fiscaliza o Poder Executivo. Através de quem? Junto com auxiliados pelo Tribunal de Contas da União. E o Judiciário? O Judiciário diz o direito. E o Executivo executa as políticas públicas. Essa política pública, tá certo? Essa política pública faz com que o Legislativo faça o controle financeiro e econômico da atuação do Estado, tá certo? Então nós temos aí o controle administrativo de linhas diversas, tá certo? Para que o Estado não tenha liberdade total. Então tem que ter transparência. Hoje com a internet ficou mais fácil você acompanhar aí a aplicação das políticas públicas do Estado, tá certo? Então a ideia é, vocês estão acompanhando aí o Executivo, o Legislativo, o Judiciário trabalhando na pandemia aí, tá? A divisão do que o Estado faz, o que o município faz, o que a União faz, tá certo? O mais importante é que você tem controle da administração pública, permite que a administração pública seja transparente. Muito bem, qual é o pilar de sustentação? Primeiro é o princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que está na lei. Consequentemente, tudo que ela faz tem que ter um fundamento legal. 2, é o que nós chamamos de políticas administrativas, as suas diretrizes, o seu planejamento. Para isso, tem que ter o controle. Pode o Estado ficar sem um mínimo de controle para que não haja o que nós chamamos de corrupção. E a corrupção em todos os países tem, não é só o Brasil tem não, então por isso que tem que ter boas práticas na administração pública. Qual o objetivo do controle, tá certo? É a garantia jurídica das diretrizes administrativas, da boa gestão, tá certo? O que nós estamos buscando hoje no Brasil, em todas as esferas, independentemente do Estado, se é a esquerda, se é a direita, isso não existe. O mais importante é o que nós chamamos de controle da administração pública, tá certo? Classificação quanto à natureza do controle. O controle pode ser legislativo, pelo deputado, senador, vereador, deputado estadual, judicial, pelo próprio... Ninguém vai afastar do controle do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. E o administrativo. O controle legislativo pelos deputados e pelos tribunais de contas. O controle judicial pelo Poder Judiciário. O controle administrativo pela própria administração pública. Ela tem os seus controles internos que fazem a sua administração. O controle pode ser interno e pode ser externo, como eu comentei com os senhores. O controle interno cria os setores dentro da própria administração. A CGU também faz fiscalização do Poder Executivo, a CGU, Controladoria Geral da União, tá certo? E o controle externo, que nós chamamos de Tribunal de Contas, que auxilia o deputado e o senador, e o Tribunal de Contas do Estado auxilia o deputado federal. O mais importante é fazer o que nós chamamos de controle. Quanto à natureza do controle, nós temos aí o controle de legalidade e o controle de mérito. O controle de legalidade você mata no mandado de segurança, tá certo? O controle de mérito, aí você vai ter que examinar aí o Tribunal de Contas, os órgãos do Legislativo, analisando se aqueles atos, né, passam pela homologação, aprovação, visto. Se eles não tiverem dentro do mérito, né, eles serão anulados, nulos ou anuláveis. Se ele for ilegal, aí ele é nulo de pleno direito,
tá certo? Se ele for irregular, ele passa por um processo de convalidação, que nós chamamos, tá certo? O mais importante é que esse controle de legalidade do Poder Judiciário, ele se faz quando ele é provocado. O Tribunal de Contas pode fazer também a fiscalização, mas normalmente faz a fiscalização posteriori, tá certo? Então, o mais importante é que as políticas públicas custam dinheiro, através de licitações, através de gastos, de contratações, de bens e serviços, e isso precisa ser mais transparente possível, tá certo? O controle da administração pública se dá por subordinação ou por vinculação. Quando você é subordinado, você tem os órgãos. Quando o órgão é vinculado a um outro órgão, passa pela fiscalização, tanto dentro daquela estrutura da administração direta ou da administração indireta, tá certo? O mais importante, por exemplo, o Banco do Brasil passa pelo controle do Ministério da Fazenda, hoje é da Economia, né? Então você tem o INSS, o Ministério da Previdência Social, então você tem a Caixa Econômica, o Ministério da Economia, então você tem assim, os órgãos que estão ligados ali que passam por esse controle, fora que o TCU também faz o seu controle, tá certo? O controle pode ser prévio, concomitante ou a posteriori. O que é o controle prévio? Antes, tá certo? Antes. O que é o controle concomitante? É o que você faz tanto antes como durante a execução da obra, por exemplo, tá certo? Fiscalização dos agentes na execução das obras públicas. E o posteriori é quando você vai levar para o judiciário para apreciar a legalidade ou o Tribunal de Contas para fazer a fiscalização. Quanto à iniciativa do controle, pode ser de ofício ou provocado, tá certo? De ofício ou provocado. A pessoa denuncia para o deputado corre atrás. Às vezes o servidor não pode fazer isso, porque ele tem subordinação ali, se ele fizer isso ele vai sofrer sanções, então ele faz denuncia, e aí tem várias formas de denunciar aí, tá certo? Você tem muitas formas, se você... A imprensa hoje é mídia, por mais que as pessoas não gostem, mas a mídia faz um papel fundamental nas democracias. Tem que ter mídia forte mesmo, não pode ter perseguição em cima de mídia não, tem que fazer com que a mídia trabalhe dentro do plano ético, mas que ela permita ela divulgar o que está acontecendo na administração pública, tá certo? O controle administrativo, tá? O objetivo do controle administrativo é confirmar o comportamento do agente e fazer a sua correção, tá certo? Para saber se ela está administrando de forma correta e, se necessário for, ratifica ou altera aquela gestão, tá certo? Você tem o controle ministerial feito pelos ministérios, tá certo? Da administração pública, é o presidente da República através dos seus ministros, entendeu? A hierarquia orgânica pela via administrativa, de um grau inferior pelo grau superior, tá certo? E isso permite que haja um direito de petição. Então, todas as pessoas podem ter acesso aos interesses do Estado, está lá no artigo 5º, inciso 34, tá certo? O direito que as pessoas têm de peticionar junto à administração pública para defender direito ou ilegalidade ou abuso de poder, tá certo? Isso ajuda, tá certo? A revisão recursal dos recursos administrativos, um pedido administrativo, depois pedido de reconsideração, depois o recurso administrativo. Fora o controle social, isso quer dizer o quê? Os grupos sociais que pressionam o sindicato, as ONGs, a imprensa, tá certo? Que fiquem em cima dos órgãos para que eles tenham, como se diz, né? Uma participação social da transparência do Estado. Isso é que é democracia. Isso fortalece a gestão democrática, tá certo? Então você tem inúmeras aí em sede infraconstitucional de possibilidades de efetivar esse controle social através das ouvidorias, das audiências públicas, tá certo? De órgãos colegiados, tudo que é forma de melhorar. Eu sei que é difícil a democracia, mas ela faz parte de uma evolução, tá certo? De controlar a administração pública, tá certo? Então a gente vai dar uma paradinha aqui porque está ficando muito longo o vídeo, tá certo? Daqui a pouco a gente continua. No controle da administração pública, matéria de direito administrativo, controle, é
importante para a transparência dos recursos públicos, das políticas públicas, principalmente na pandemia que nós estamos passando aí, em que o Estado decretou o estado de emergência, e isso vai fazer com que ele compre direto. É urgente que ele coloque isso tudo no site para acompanhar, tá certo? Um abraço, meus alunos.